Glória a Deus. Vamos receber o pastor Dantas com uma salva de palmas. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Quem está feliz de estar nesta noite com o Senhor? Glória a Deus, isso é muito bom, amém? Deus, Ele se alegra com a tua alegria, Deus se entristece com a tua tristeza. Saiba que Ele está contigo em todos os momentos, amém? Seja na alegria, seja na tristeza, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Creia nisso em nome de Jesus, amém? Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor nessa noite. Quem crê que o Senhor vai te visitar nessa noite em nome de Jesus, amém? Então, esquece de tudo lá fora, esquece dos problemas, é momento de você agora buscar a face de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, abra ela em Gênesis 26, versículo 22 em diante. Diz assim: E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Somente até aí. Podeis assentar em nome de Jesus. Você tem acompanhado durante essas 12 semanas, que nós temos falado a respeito de Reobote, amém? Diga, que significa, diga comigo, lugar de recomeço, amém? Então, quando o Senhor, Ele chamou Abraão, chamou Isaque, e posteriormente Jacó, Deus chamou esse povo para quê, gente? Diga, para construir uma grande nação, amém? E nós vimos que Deus foi com Abraão, e Deus foi com Isaque, e Deus foi com Jacó. E aqui na história de Isaque, nós vemos que Jacó, ou melhor, Isaque, ele vai habitar no mesmo lugar onde o seu pai também se firmou. E o lugar onde esse povo, eles moravam, havia muito, assim, o que dizer da vida deles, aquilo que estava acontecendo. Então, aquele povo ia dando lugar, ia dando nome àquele lugar. Ou seja, de acordo com os acontecimentos, aquilo que Deus ia fazendo, proporcionando na vida deles, eles iam dando lugar, iam dando nome àqueles lugares. E você vê que a Bíblia diz que Abraão, ele cavou vários poços. E os inimigos de Abraão entulharam aqueles poços. Depois veio o filho de Abraão, Isaque. E ele começa novamente a habitar no mesmo lugar onde o seu pai habitava, em Berseba. E ali, agora, ele começa novamente a cavar aqueles poços. Ou seja, ele estava trazendo de volta, ou seja, ele estava buscando a mesma fé, andar na mesma fé de seu pai. Amém, pessoal? E a Bíblia diz que ele cava um poço. O primeiro poço, esse poço é chamado de Sitna, que significa poço da contenda. Amém? Ou seja, na nossa caminhada da nossa vida cristã, você vai encontrar ou se interpor com os seus inimigos. Você vai encontrar inimigos, amém? E depois Isaque cava outro poço.
O poço aonde a Bíblia diz que ele encontrou muitas inimizades. Amém? E ele vai cavando esses poços, e de acordo com que ele vai cavando esses poços, ele vai encontrando resistência, ele vai encontrando dificuldade. Ou seja, há uma luta espiritual do mal, irmão. Há uma luta espiritual do mal para que você nem comece, para que você nem imagine de você andar pela fé. Ora, Abraão, o pai de Isaac, ele tinha andado pela fé. Agora Isaac tinha que caminhar onde? No mesmo caminho do seu pai. Ou seja, ele começou a cavar os poços, mas ele encontrou resistência. Ele começou a cavar um poço, a cavar outro, e outro ele foi encontrando resistência. Até que um dia ele disse, basta. Até que um dia ele disse, olha, não dá mais para eu ficar cavando os poços e os inimigos entulhando. Aí a Bíblia diz que ele foi, sabe para onde? Veja aí. A Bíblia diz que ele desceu até Beceba. Veja aí. Depois subiu, versículo 23. Depois subiu dali a Beceba. Você sabe o que significa Beceba? Diga, lugar de recomeço. Irmão, talvez você esteja aqui hoje, você já venha andando há vários tempos na fé. E talvez muita coisa na tua vida tenha dado errado, você tenha enfrentado tanta resistência, tanta inimizade, tanta porfia, tanta dificuldade na tua vida cristã. Diga, Isaac também enfrentou. Diga, bata no seu irmão que está do lado. Diga, irmão, não foi fácil para Isaac. Diga, quanto mais ele cavava poços, diga, quanto mais ele queria prosperar na vida, quanto mais ele queria fazer a vontade de Deus, diga, mais os inimigos também lhes resistiam. Mas um dia, a Bíblia diz que Isaac, ele foi até Beceba. Você vai ver que Beceba era um lugar onde muita gente se encontrou com Deus em Beceba. Elias foi a Beceba. Abraão foi a Beceba. O povo do Egito, ou seja, quando Deus chamou o povo para o Egito, aquele povo, ou seja, agora liderado por Jacó, antes deles descer para o Egito, você sabe para onde é que foi Jacó? Quem adivinha? Diga, Beceba. Está lá em Gênesis 46. Será que a tua vida hoje está em Beceba, gente? Quem quer se encontrar com Deus em Beceba? Levante sua mãozinha. Diga, Beceba é lugar de recomeço. Diga, Beceba é lugar de vida nova. Diga, Beceba é lugar de encontro com Deus. Beceba é lugar de eu buscar o Senhor. É lugar de você agora lutar com Deus. É lugar de você fazer que nem Isaac. Senhor, eu quero um recomeço com o Senhor. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que ali, agora, o Senhor prosperou de uma maneira abundante a vida de Isaac. Quem quer isso na sua vida, irmão? Quem quer essa prosperidade, essa vida, esse recomeço, olha, esse mundo novo? Nós estamos começando agora 2017, amém? Nós estamos começando 2017, e o que é que a gente espera desse ano, gente? Diga que ele seja melhor, amém? A gente espera que esse ano ele seja um ano melhor. Mas as perspectivas é que a crise vai continuar, a perspectiva é que a dificuldade vai continuar, e a gente tem que aceitar isso, gente. A gente tem que aceitar os maus rumores. A Bíblia diz que nós não temos que temer maus rumores, amém? Aquele que anda com Deus, ele não pode temer maus rumores. Então você tem que aprender hoje, começar hoje, fazer um recomeço, traçar uma estratégia de vida nova,
tudo aquilo que você vai, olha, empreender em 2017, coloca o Senhor na frente. Vai até Beceba, e ali entra em oração, ali entra, olha, em busca do Senhor. Não se precipita não, em fazer as coisas não, entra em oração, entra em busca o Senhor da tua vida, e Ele vai te responder. Veja aí, olha, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas. Ou seja, ele estava citando a promessa, gente. Ele estava dizendo: olha, eu sou o Deus da tua promessa, aquilo que eu prometi a teu pai, eu também vou cumprir na tua vida. Quem sabe que Deus tem promessa para a tua vida, irmão? Então toma posse, amém? Toma posse dessa promessa, irmão, pela fé. Toma posse nesse ano de 2017, não aceita aquilo que as pessoas falam de ti, não. As pessoas costumam olhar para as outras, e devido às circunstâncias, elas vão dizer: você é um derrotado. Mas o que elas não sabem é que sobre a tua vida existe uma promessa. Talvez no primeiro poço, quantos tenham dito para Isaac: esse daí mesmo não vai conseguir não. Olha quantos inimigos ele tem. Olha quantos são os filisteus, né? Olha quantos são os inimigos dele. E ele continuou cavando. Mas teve uma hora que ele chegou no poço da promessa, gente. Teve uma hora que ele foi cavar, e a Bíblia diz que saiu águas vivas. Águas de Deus. Você sabe qual é a água viva que o Senhor tem para você? É um derramamento do Espírito Santo, gente. É uma fonte inesgotável do Espírito Santo que Deus quer jorrar sobre a tua vida. E é com essa fonte que você vai vencer esse ano de 2007 e os que virão ainda, os que Deus vai te dar. Essa fonte você vai levar para o teu casamento. Essa fonte de Deus você vai levar, irmão, para a tua vida, olha, financeira. Essa fonte do Senhor você vai levar para a tua vida em um todo. E Deus vai cumprir a sua promessa. No momento que você estiver doente, no momento que você estiver caído, você vai lembrar de Deus: Senhor, existe uma promessa do Senhor para a minha vida. Senhor, lembra que o Senhor apareceu para mim lá em Beceba? Deus vai aparecer para a tua vida aqui hoje, irmão. Esse é o lugar. Quem lembra de Jacó? Jacó, quando saiu da casa do seu pai, ele foi a um lugar chamado Betel, que significa lugar de luz. E quando ele chegou naquele lugar, um homem agora expulso da sua casa, a ponto do seu irmão lhe matar, indo para um lugar que ele não sabia como é que iriam recebê-lo lá, Labão, o seu tio. Mas ele, quando chegou em Betel, ele ali encostou a sua cabeça numa pedra e começou a buscar a Deus. Teve um sonho, e ele disse assim: olha, tão terrível é este lugar. Quando ele viu aquela visão, quando ele viu uma escada posta da terra até o céu, e os anjos subindo e descendo, ele ficou todo aterrorizado. Ele disse: tão terrível é este lugar, porque esse lugar não é outro senão a casa do Deus vivo. Irmão, esse é o lugar de você temer. Esse lugar aqui é o lugar que Deus escolheu para você aprender a temê-lo. Amém? É o lugar de você aprender que aqui Deus tem promessa para ti. É o lugar da obediência. É o lugar da sujeição, de você se sujeitar a Deus. É o lugar de você se submeter ao evangelho da salvação. É o lugar que Deus escolheu para você, meu irmão. Olha, nos momentos mais difíceis da tua vida, no momento da lágrima, no momento da alegria, no momento do desespero, seja qual for o momento, esse é o lugar de você se encontrar com Deus.
é o lugar de Deus te responder, é o lugar onde o Senhor, Ele vai ouvir, olha, todas as tuas petições. O Senhor, a Bíblia diz que Ele é o novo e vivo caminho. Não existe mais outro caminho não, irmão. Deus já construiu tudo. Deus já chamou Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, os profetas. Deus já chamou todo esse povo para poder te mostrar que Ele já abriu o caminho. O caminho está aberto para você. E como não bastasse, como talvez não fosse suficiente para você, Ele disse: agora eu vou enviar o meu filho Jesus. Nenhum de nós pode negar a existência, o cumprimento da palavra de Deus no nosso meio, que o Senhor veio para nos resgatar, para nos fazer a gente ter um recomeço, recomeçar a vida, irmão. Talvez a tua vida esteja aí, olha, só você sabe como você está por dentro, mas o nosso Deus, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, Ele sabe como está a tua vida. E no momento em que você se depara com Deus, meu irmão, Ele só quer esse momento. Ele só quer que você tome uma decisão em dizer: Senhor, cuida de mim. Ora, Isaque era filho de Abraão, gente. Por que que ele não confiou no seu pai? Não, eu sou da promessa porque eu sou filho de Abraão. Não, ele tinha que buscar o Senhor, amém? Ele tinha que se sujeitar a Deus também. Irmão, não há mérito nenhum em nós, não há nenhum mérito nenhum em nós. Tudo quem construiu na nossa vida, o chamado na nossa vida foi Cristo. Ele disse: não foi vós quem me escolhestes, mas foi eu quem vos escolhi. Meu irmão, creia que você está aqui hoje e você é escolhido do Senhor para fazer parte, que nem esses da promessa, que nem Abraão, que nem Isaque, que nem Jacó. Você é filho da promessa. Então, por que ficar choramingando nos cantos, olhando e achando que nada vai dar certo na tua vida? Irmão, a Bíblia diz que nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Talvez você chegou aqui hoje e os teus problemas, os teus inimigos, as inimizades, as porfias, as dificuldades que você tem enfrentado, tem tirado a tua paz, a ponto de você dizer: olha, eu não vou mais nem para a igreja mais, eu não quero mais nem saber de nada nessa vida. Quantas pessoas largam a família, largam o casamento, largam tudo nessa vida, porque não creem mais em nada. Mas, irmão, a Bíblia diz que o Senhor continua no seu trono, de eternidade em eternidade, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele permanece fiel às suas promessas, Ele permanece até hoje sendo o mesmo Deus, o Deus que livrou a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todos aqueles que confiaram nele. Será que tem alguma coisa na tua vida que hoje Deus não possa resolver? As tuas dúvidas, as tuas dificuldades, os teus problemas. Mas você sabe o que é que falta, irmão? Falta só uma coisa. Do jeito que Abraão, Jacó, o próprio Elias, chamado o profeta do fogo, teve que ir até Berseba, Isaque também foi até Berseba. Então que você possa hoje acreditar, crer, que quando você chegar em Berseba, que quando você colocar Deus na frente da tua vida,
Pastor, mas eu já sou crente há 100 anos. Não importa, meu irmão. Você não viveu mais do que Abraão, não. Quem aqui tem 175 anos? Tem alguém com 176 anos aqui? Mas Abraão foi até Beceba. Diga lugar de recomeço. Abraão saiu, sabe da onde? Lá de Ur dos Caldeus. Ouviu o chamado de Deus. E muitas vezes você não quer sair bem daqui assim, ó, da rua de trás. Não é muito longe aquela igreja, né? Não é muito difícil buscar Jesus. Não é muito difícil caminhar. As pessoas dizem que a porta é estreita, que o caminho é apertado. Mas, irmãos, o Senhor escolheu Beceba para você, amém? O Senhor escolheu esse caminho. É nesse caminho que você vai ser feliz. É nesse caminho que você vai encontrar-se com o Senhor, o Rei da Glória. E Ele vai te dar aquilo que você talvez não conseguiu até hoje na tua vida. Com toda a tua sabedoria, com todas as tuas estratégias. A Bíblia diz que quando nós buscamos ao Senhor, a gente é considerado louco. Paulo fala isso aos Coríntios. Paulo diz, olha, vocês são sábios e nós somos loucos. Paulo falava com aqueles que não tinham Cristo, que não queriam recomeçar com Cristo. Ele dizia, olha, vós sois sábios e nós somos loucos. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus, irmãos, nessa loucura da pregação, nessa loucura de fé, nessa loucura de crença, você se encontrar com Deus. Não é na sabedoria humana, não é com a tua inteligência humana, não é pelo teu saber, não é pela tua, olha, formação acadêmica, não. É pelo teu dispor. É você dizer, Senhor, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Senhor, eu estou disposto a andar nos teus caminhos, porque os teus caminhos não são os meus caminhos, Senhor, porque os teus pensamentos, Senhor, não são os meus pensamentos. É diferente, não é? É você andar, irmão, na contramão, enquanto o mundo te chama, sabe para onde? Para o abismo. Quem aqui tem amigos? Quem tem amigos? Levante sua mãozinha. Para onde os teus amigos, né, do mundo te chamam? Para beber, para ir para as orgias. Mas aquele que tem a mente do Senhor, aquele que tem a mente de Cristo, ele te chama, sabe para onde? Para Beceba, lugar de recomeço com Deus. Quantas vezes você, olha, antes de você chegar aqui, você rejeitou o convite de Deus. Mas Deus, de tanto insistir com você, aí vem você diz, aquele crente, ô bicho chato, ô crente chato. Eu já disse 10 vezes para ele que eu não quero ir para a igreja, mas ele continua insistindo. Meu irmão, é o Senhor, amém? É o Senhor te chamando. Você crê que quem te chamou não foi o irmão que está do teu lado? Você crê que foi o Senhor? Amém? Então creia nas promessas de Deus para a tua vida. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pastor vai continuar. Glória a Deus. Quem entendeu? Então, Seba, ou o último poço, quer dizer o quê? Recomeço. Às vezes a gente pensa que está difícil recomeçar, né? Alguns irmãos aqui têm vários problemas na vida e já devem ter parado muito nesse conceito de já tentei, já bati e não abriu, já tentei e não deu certo, já procurei e não achei, né?
Mas a Bíblia diz, aquele que pede a Deus recebe, aquele que bate lhe será aberto, e aquele que busca encontra. Mas você tem que crer na promessa de Deus, irmãos. Você tem que crer que Ele é galardoador daqueles que verdadeiramente o buscam. Se você verdadeiramente está buscando a Deus, não há como você não receber o seu galardão. E qual é, diante de tudo isso que o pastor acabou de dizer, nós podemos imaginar que naquela época as pessoas podiam olhar para aquela terra e dizer, mas não tem nada aqui que a gente possa aproveitar. E no capítulo 26, logo nos primeiros versículos, a Bíblia diz que havia fome na terra. Então, aquela fome na terra mostraria como um sinal, ou dava uma sinalização de que não era propício continuar ali. Sabe? Não era propício, não era bom ficar ali. É sair dali e ir para o Egito. Essa era a saída. O Egito, na simbologia bíblica, é um lugar que o povo saiu de lá, tirado pela mão forte de Deus. Se o Egito fosse um lugar bom, Deus não teria tirado o povo de lá. Deus teria deixado o povo lá. Mas nessa época aqui, antes de Moisés, antes que o povo fosse morar no Egito, Deus já sabia que um dia esse povo, essa semente abrâmica iria acabar indo para lá. Mas por um projeto de tempo e por um tempo. No entanto, Deus não queria que eles ficassem ali, porque ali não era o lugar deles. O que estava acontecendo era uma desconfiança, era uma falta de fé. Então, essa terra não é boa, vamos para o Egito. É como alguém diz assim, estar na igreja não é bom, então vamos para o mundo. E aí Deus vai e diz, não vai para o Egito não. Fica aqui porque aqui eu vou te abençoar. Amém? Deus está dizendo para a gente que dá para recomeçar, sim ou não? Sim ou não? Mas quando você se levanta para recomeçar, o diabo, ele quer impedir você de recomeçar. E aí, o primeiro poço que Isaac encontrou, como que chamava? Ezeque, diga Ezeque. Esses poços todos que haviam sido cavados antes por Abraão, haviam sido empoçados pelos filisteus. Quando Isaac vem à terra e começa a desencavar os poços de Abraão, ele permanece com os mesmos nomes, mas ele cava também os poços durante a sua jornada na terra, e o primeiro poço que ele cava jorra muita água, porque ele estava debaixo de uma coisa, ele estava debaixo da bênção de Deus, amém? Porque em Isaac a gente encontra algumas coisas que eu gostaria de passar para você. Diga, a primeira coisa, obediência. Isaac foi obediente à ordem do Senhor. Quando Deus disse, fica aqui, não desça ao Egito, versículo 2, habita aqui, porque eu serei contigo e te abençoarei. Quem crê? Deus está falando com você aqui hoje, olha, habita aqui, fica aqui, porque eu vou te abençoar aqui, amém? Não desce para o Egito, não vai para outro canto, é aqui que eu vou te abençoar. Quem crê assim, levanta a mão. Glória a Deus. Aí ele vai e permanece porque havia um espírito de obediência. A segunda coisa, confiança. Ele confia na palavra, ele confia na promessa. E quando você confia na promessa pode ser uma coisa imediata ou uma coisa que pode se postergar com o tempo. Nem todas as promessas que eu fiz ou que você fez a alguém, você cumpriu imediatamente. Às vezes aquela promessa não pode ser cumprida de imediato. Não somente porque a gente não queira cumprir, mas porque o momento não é propício para cumprir. Existe um momento exato para que as coisas venham a acontecer na nossa vida. Deus prometeu, mas ele não disse, olha, vai ser hoje, vai ser daqui meia hora, vai ser daqui 10 minutos. Pode acontecer, mas talvez não. Talvez seja daqui um mês, 2, um ano, 2. E aquele homem tinha uma coisa chamada confiança. Além de obediência, confiança. Que muitas pessoas acham que, devido ao tempo, elas podem perder a confiança. Mas a gente tem que permanecer confiando em Deus, independentemente do tempo em que a promessa se cumpra. Amém? Diga para o seu irmão, independente do tempo da promessa, continue confiando em Deus. Essa é a terceira coisa, persistência. Se você não aprendeu a ter, tenha. Por que um viciado em droga não se liberta? Porque ele não tem persistência. Por que um viciado em bebida não se liberta? Porque ele não tem persistência. Por que um membro de uma igreja, às vezes, sai de uma igreja para outra? Porque não tem persistência. Por que um pastor, muitas vezes, ele sai
e não volta mais? Porque não tem persistência. Por que um casamento se acaba? Porque não há persistência. Por que uma empresa fecha no início, às vezes, ou no meio do tempo? Porque não há persistência. Geralmente se olha para o momento da seca e não para a promessa. Se olha para o momento da dificuldade e não da promessa. Se existe uma promessa, e quantos levantaram a mão quando o pastor perguntou? Quem crê na promessa de Deus? Quem crê na promessa de Deus? Diga assim: na minha vida há uma promessa. Diga: na minha vida há uma promessa. Diga: na minha vida há uma promessa. E ela não depende do tempo, porque independentemente do tempo, eu vou perseverar, eu vou confiar, eu vou entender o Senhor do tempo. Amém? Então, é você confiar no Senhor, é você perseverar no Senhor independentemente de qualquer coisa. E havia mais uma coisa que ele fez. Ele focou na promessa. Existe uma promessa, eu vou focar na promessa, eu não vou focar no problema, mas eu vou focar na promessa. Amém? E a quinta coisa que ele fez, ele, de forma ousada, resolveu não somente ficar na terra, mas cavar os poços. E no primeiro poço, poço de Ezeque, a Bíblia diz que houve problema, sim ou não? Sim ou não? Contenda. Diga: contenda. Quando você está ousadamente praticando a vontade de Deus, obedecendo, fazendo com que Deus veja a sua perseverança, a sua persistência, quando você está ali, focando nas coisas do Senhor, vem contenda. Por que contenda? Porque o diabo quer impedir você de permanecer no lugar da bênção. Amém? Diga para o seu irmão: não saia do lugar da bênção. Amém? Outra coisa interessante é que depois que houve contenda, lógico que uma contenda não vem só, ela vem porque há inimizade. E Isaac, ele não fica ali parado, não. Está tendo contenda aqui? Então tudo bem, está tendo contenda, mas eu não saio da terra, vou cavar outro poço. Já estão brigando por esse poço que eu cavei, porque a água é boa, está todo mundo na seca, estão desesperados. Então pronto, eu vou cavar outro poço. E no segundo poço que ele cava, vem mais água. Amém? Diga assim: porque água significa bênção. E ele estava na bênção. Ele estava no lugar da bênção. Não importa, os outros podiam cavar, não vinha água, mas quando ele cavasse, vinha. Amém? É uma desconfiança que você tem quando você ouve uma palavra negativa de alguém. Rapaz, fulano disse que tentou e não deu certo. Mas a promessa Deus deu a você, que é servo dele. Deus deu a você uma promessa, e se chama Bíblia Sagrada. E se você crê na palavra de Deus, não importa quantos deram para trás, não importa quantos caíram ao teu lado direito ou ao teu lado esquerdo, 1000 cairão lá, 10.000 ao outro lado, mas tu permanece fiel, porque todo poço que você cavar, vai vir água viva. Amém? Então no segundo poço, a gente vê que realmente houve uma inimizade, e por isso o nome Sitna, que quer dizer inimizade, e daí o inimigo, Satanás, que é inimigo. Quem entendeu isso? Aí ele vai e diz: poxa, mas já tem inimigo aqui demais, o pessoal está causando inimizade porque eu cavei e veio água, então vamos cavar outro poço, deixa esses caras aí com esse poço, não tem problema não, vamos cavar outro porque nós estamos na bênção. E aí cavou outro poço, e esse poço, a Bíblia diz que não houve mais contenda por ele, e porque não houve mais contenda por ele, ele chamou o poço de Reobote, que quer dizer, diga comigo, alargamento. Você está em Reobote, você está no momento em que as coisas começam a dar certo, começam a alargar, começam a crescer, desenvolver. E aí você diz assim: olha, agora está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo fácil, eu estou aqui tranquilo nessa terra, já estou abençoado. Isso aí se chama comodismo. Ele estava na bênção, estava na promessa e continuava com ousadia exercendo o seu chamado. Então ele resolve e diz: olha, meu chamado é cavar poço, eu vou cavar mais poço aqui. E ele vai mais à frente, ele sai daquele lugar e vai mais à frente, e lá fora ele vai cavar outro poço. E esse poço foi na terra de Seba, ou de Berseba. O nome Berseba veio por causa desse outro poço, que é Seba, ou Sebá. E esse poço nos traz a ideia de recomeço. Olha que coisa interessante. Dentro de Gerar
Cada poço que ele cavou, houve contenda, houve inimizade. O último poço não teve alargamento. Mas as pessoas ficavam com tanta inveja dele. Ele disse, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ali para aquela terra mais à frente e vou cavar um poço lá. E quando lá os próprios servos de Isaac cavaram, também veio água, irmão. E essa água que veio, ele olhou para aquele poço e disse, vai ser Seba. E ali fundou-se uma cidade chamada Beceba. Amém? E aquela cidade quer dizer recomeço. Porque mesmo quando todo mundo ficar contra você, o Senhor Deus continua na tua vida. Amém? Foi o que ele disse, olha, capítulo 26, versículo 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Quem crê assim? Habite, irmão, na casa do Senhor. Ele será contigo e vai te abençoar. Quem crê? Quem crê diz amém. Ah, mas tem empecilhos. No Novo Testamento existem empecilhos também. No Novo Testamento existem empecilhos. No capítulo de número... Abra aí, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 26, versículo de número 31. Êxodo 26, 31. Farás também, disse o Senhor, farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino, retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação, diga separação, entre o santo lugar e o santo dos santos. Amém? Até aí, entendeu? Gente, isso aqui foi a instituição do véu dentro do culto levítico. Quando Deus vai ordenando Moisés sobre o tabernáculo, assim como também ele o ordenou a Davi e a Salomão sobre o templo, havia um lugar onde o véu deveria ser posto. Esse véu era chamado véu da separação. Havia uma separação entre nós e Deus. E essa separação, ela não poderia continuar existindo. Então haviam cultos chamados cultos levíticos, ou através de sacerdotes levitas, com toda uma indumentária, com toda uma estruturação litúrgica, para que se praticasse a Deus o culto que havia sido ordenado por Deus. Ora, naquela época, toda ordenança, todo mandamento, se tornava promessa. Os homens sabiam que deveriam seguir exatamente, ipsiliter, exatamente igual lhes havia sido ordenado. E como assim o fora, eles praticavam todos os cultos levíticos. Mas um dia o Senhor olhou e disse, eu não tenho mais prazer em tudo isso. Eu não tenho mais prazer nesses cultos. Sabe, essas coisas todas não me estão sendo saudáveis. Eu não quero mais isso. Não está, sabe, eles não estão próximos a mim. Na verdade, esse véu separa eles de mim. Esse véu impede que eles venham até mim. Então eles estavam alheios a Deus, alheios à casa de Deus, alheios ao lugar da bênção de Deus. Eles tinham o medo de entrar, porque havia uma ordenança que ninguém podia passar por ali, a não ser o sumo sacerdote. Então, a Bíblia diz, abra aí em Mateus, no capítulo de número 27, quando Jesus, ele vai à cruz, versículo de número 50. Eis que o véu do santuário, verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Amém? Aquele véu que Deus ordenou a Moisés que fosse colocado, ele se rasgou do alto a baixo. Pastor, o que significa isso?
Abra aí, por favor, Romanos 10, 12. Portanto, não há distinção entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém ou não? Pronto. Essa era a promessa a partir do momento em que aquele véu era rasgado. Todo que invocar, não era somente sacerdote, mas todos. Amém? Todos os que invocarem. Abre em Hebreus capítulo 9, versículo 8. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Qual é a nova ordem? Diga Novo Testamento. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote, dos benefícios que estavam por vir, ou seja, das promessas, das novas promessas, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Amém? Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova o quê? Aliança, grife aí, para que todos aqueles que são chamados, como Isaac foi chamado, recebam a promessa da herança. Qual herança? Eterna. Quem que é ela? Visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Portanto, um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de ensopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a este. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Quem crê no juízo de Deus? Quem crê que vai vir? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá quantas vezes? Uma segunda vez,
não mais para tirar os pecados, mas para o quê? Brindar salvação a todos os que aguardam. Então eu li isso aqui tudinho para você entender uma coisa. Do mesmo jeito que Isaac foi cavando os seus poços, crendo com ousadia na promessa, em cada poço ele teve o seu bom resultado. O cristão deve ter uma vida, independente das circunstâncias, independente dos inimigos que nos afrontam, independente das dificuldades que sobrevêm, ele deve continuar cavando os poços. Quem entende isso? Ele deve continuar crendo na promessa, ele deve continuar firme, porque nós temos uma promessa maior ainda do que a de Isaac, nós temos uma promessa maior ainda do que a de Abraão. Abraão recebeu a promessa de uma terra chamada Canaã, mas a nossa promessa é na terra, é na Canaã celestial, é na terra eterna, é a vida eterna. Então a nossa promessa é superior, por isso que o nosso sumo sacerdote também é superior, se chama Jesus Cristo. E quando o véu se rasgou, acabaram-se os cultos levíticos, não tem mais véu, não tem mais arca, mas agora tem o caminho aberto para o Santo dos Santos. A Bíblia diz que Ele é o caminho para a nossa salvação. Ele é o caminho para o nosso resultado eterno. Irmãos, aqui na terra nós vamos plantar, vamos colher, vamos cavar, vai vir água. As coisas que Deus tem para nos dar, elas vão acontecer aqui na terra, sim. Mas isso não pode, de forma nenhuma, nos fazer ficarmos acomodados. Sabe, tem um poço mais lá na frente, pensou Isaac. Eu estou em Reobote, alcancei coisa boa, mas tem um poço lá na frente. Tem uma terra lá na frente. E é quando ele vai mais à frente, e mais um poço é cavado, ele percebe que há um recomeço. Então, quando você entende a palavra de Deus, você sabe que Jesus é o nosso recomeço, que Jesus é a nova aliança, que Jesus é o novo e vivo caminho, que Jesus rompeu a separação entre Deus e os homens, e através da cruz, Ele nos traz o caminho para a eternidade. Amém? Quantos querem alcançar esta, que é a maior promessa de Deus? A maior promessa de Deus, porque nessa campanha de 12 domingos, você pode ter alcançado bênçãos financeiras, bênçãos emocionais, bênçãos de quaisquer natureza. Talvez até você não tenha alcançado nada, porque você não cavou poço nenhum, porque durante a campanha você não agiu a sua fé, porque durante a campanha você não colocou o seu coração naquilo que Deus estava levantando. Mas você está chegando hoje aqui em Seba, você está vendo esse poço, o poço do recomeço. Talvez você diga: pastor, eu estou frio, estou gelado, eu não sei por onde começar, eu não sei como, eu tento orar, não consigo, eu tento jejuar, não consigo, eu tento evangelizar, não consigo, eu tento ser um servo de Deus e não consigo, eu tento ser um marido, uma esposa melhor, não consigo, nada eu consigo mais fazer. Então agora, saia dessa frustração e venha a Seba. Amém? Há um recomeço para a tua alma, há um recomeço para o teu casamento, há um recomeço para a tua vida espiritual, há um recomeço de Deus. Acontece que agora os parâmetros são de Deus e não seus. Não tenha medo em pisar no lugar que Deus separou para a tua bênção. Amém? Não tenha medo, é estranho, é difícil. Sabe, eu acredito que Pedro, quando pisou naquelas águas, ele pensou: rapaz, é difícil, eu nunca vi ninguém andando nas águas. Eu sou pescador, eu nunca vi ninguém andando nas águas. Mas Jesus está dizendo o quê? Vem! E quando ele diz vem, eu tenho que obedecer, eu tenho que ter ousadia. Quando a palavra de Deus diz vem, você não pode ficar aí sentado, prostrado nos seus problemas. Você tem que vir, andar sobre aquilo que é impossível aos teus olhos. Crê no Deus que te chamou, crê no Deus que te trouxe aqui essa noite, crê num Deus que vai mudar a tua vida, crê num Deus que vai fazer a diferença na tua vida.
há um recomeço para você. Há um recomeço para você. Levanta a mão e diga: há um recomeço. Há um recomeço. Mais forte, diga: há um recomeço para mim. Talvez nem teu marido saiba, nem a tua esposa saiba que essa semana você estava chorando, preocupado, pensando: o que eu vou fazer? Há um recomeço. O que você tem que fazer é ter coragem, ousadia e não baixar a cabeça. Porque se você crer no Senhor, você vai cavar poços que virão águas. E sempre Deus vai te dar a bênção. Amém? Para aqueles que estão em obediência, em subserviência, aqueles que estão realmente voltados para o Senhor, nunca vai cessar a água. Amém? É por isso que a Bíblia é chamada de rio de água viva. A palavra de Deus é um rio de água viva. Toda vez que você se achar sedento, abra a Bíblia, leia, e os rios de água viva vão jorrar para o seu coração. Quando você se achar só, quando você se achar, sabe, numa situação difícil, vem para a igreja, ouve a palavra, rios de águas vivas vão jorrar em você. Eu tenho certeza que agora você está sendo suprido por esse rio. Mas o Senhor quer que você entenda a última coisa: o véu se rasgou, não pode mais haver separação entre você e o Senhor. Amém? Por isso eu quero convidar você, independentemente de quanto tempo você tem aqui na igreja, para que você se aproxime do Senhor e que você beba da água de Deus. Amém? Eu poderia aqui pegar um copo com água, dar para você, e você beberia essa água com fé, mas não precisa. Sabe o que eu quero que você faça? Que você receba essa palavra, porque ela vai saciar o teu coração, ela vai fazer diferença na tua alma. Aquela água que você bebe na geladeira, quantas vezes você vai lá durante o dia? Quantas vezes você vai buscar aquela água e continua tendo sede? Foi a palavra que aquela mulher disse lá no poço de Jacó, né? Eu venho sempre buscar essa água e tenho que buscar porque sempre ela acaba. E eu tenho que buscar de novo. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Essa é a água de Berseba, a água do recomeço. A água que, se você beber, você nunca mais terá sede. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele também disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água viva. Amém? Quem beber dessa água viva, dessa palavra, nunca mais tornará a ser sedento. Você está entendendo isso? Então, no final dessa campanha, mas no início de uma vida cristã, é final da campanha, mas é o início de uma vida diferente. Prometa a Deus que a partir de hoje você não vai ser mais aquela pessoa que você foi durante esse período. Qual foi o propósito dessa campanha? Em 12 semanas tentar fazer de você uma pessoa que tem confiança em Deus, que tem ousadia para servir a Deus, uma pessoa que é capaz de enfrentar as dificuldades e ficar de pé. Amém? Então fale para Deus hoje que você não vai mais baixar a cabeça para o inferno, que você não vai viver pelas circunstâncias, mas que você vai servir o Senhor e vai recomeçar a sua história de vida com Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.